Esse é o roteiro que faremos. Começaremos pelo Palácio do Arcebispo na Rua Padre Miguelinho 55. Depois seguiremos até a Casa da Memória também na Rua Padre Miguelinho esquina com Rua Anita Garibaldi 58. Depois até Quibelândia na Rua Vitor Meireles 98. Depois até a Casa de Câmara e Cadeia na Rua dos Ilhéus 194. Depois iremos até a Rua Tiradentes identificar as obras. Depois até a antiga estação elevatória de esgoto Museu do Saneamento na Rua Antônio, Nico, Luz, 17. Depois até a Rua Felipe Schmidt identificar as obras. Depois até a Confeitaria do Chiquinho na Rua Felipe Schmidt 60. Depois até o Sobrado 114 da Rua Trajano. Depois até o Palácio Cruz e Souza na Rua Tenente Silveira 102. Depois nos Cinerites da Rua Arcipreste Paiva 110. E para finalizar o trajeto iremos até o Teatro Álvaro de Carvalho TAC na Rua Araújo Figueiredo. O Palácio do Arcebispo, construído após 1930, tem porte majestoso, destacado na Rua Padre Miguelinho. Também chamado Palácio Dom Joaquim, ali foi instalada a sede do Centro Popular, onde ocorriam festas e apresentações teatrais. Ao analisarmos podemos identificar no Palácio do Arcebispo elementos arquitetônicos do Renascimento como simetria, ritmo e proporção. Também podemos identificar mísula. Também podemos identificar uma faixa horizontal que se destaca na parede, chamada de cornija. Identificamos também janelas em arco pleno. Também podemos identificar modilhões quadrados chamados de mútulo. Identificamos também janelas em arco pleno. Também podemos identificar modilhões quadrados chamados de mútulo. Podemos identificar também elementos arquitetônicos do neoclássico, como platibanda almofadada. Também podemos identificar janelas em verga reta. E também, pilastras. Também podemos identificar elementos da cidade industrial, como boçagem. Casa da Memória. Essa edificação foi erguida em 1929 para sediar o antigo Partido Republicano Catarinense, na gestão do então governador Adolfo Conder. Entre 1949 e 1978, abrigou o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, TRE/SC. Posteriormente, até 1995, sediou a Seccional Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB.
história podemos identificar elementos arquitetônicos do Renascimento presentes como pilastras almofadadas, janelas em arco pleno, cornija, simetria total e também ritmo. Identificamos também elementos do período neoclássico como platibanda almofadada, verga reta, mísula e balcão em ferro forjado e cimento. Do período da cidade industrial podemos identificar elementos como gateira e serralheria na platibanda. Encontramos também elementos do barroco como porta de madeira, pilastras, curvas e estuque. Aquidélândia, localizada na rua Vitor Meireles número 98 no centro. A edificação foi construída em 1914 e ainda possui alguns traços originais. A edificação possui estilo eclético e apresenta grandes características barrocas, como frontão em arco, cunhal, porta de madeira e volutas. Já do Renascimento podemos identificar simetria e ritmo e cornija. Do Neoclássico podemos identificar platibanda almofadada, ânfora, janela em verga reta e mísula. Já na cidade industrial podemos identificar balcão em ferro forjado e varanda corrida. No ecletismo podemos identificar decoração em estuque. A casa de câmara e cadeia, seu estilo dominante é o eclético. A casa fica localizada na Rua dos Ilhéus número 194, atualmente abriga o Museu com a História da Cidade. O edifício de 1980 abrigava todo o poder legislativo e a cadeia da antiga Nossa Senhora do Desterro. Analisando a obra, podemos identificar elementos do Renascimento como pilastra, janela em arco pleno, cornijas, simetria e ritmo. Neoclássico como platibanda e mísula. E na cidade industrial identificamos balcão em ferro forjado. Rua Tiradentes, nos séculos XVIII e XIX essa rua foi reservada praticamente a residências. Esta edificação em específico é uma das poucas que ainda possui os traços fortemente visíveis e que guardam um pouco da história da cidade. Analisando a obra, podemos identificar elementos do Renascimento como pilastra e cornija. Neoclássico como ânfora, janela em verga reta e platibanda. E também características do ecletismo como porão alto e decoração de estuque. E no barroco podemos identificar frontão central. Estação elevatória de esgoto. Fica situada no centro da cidade na Rua Antônio Nico Luz número 17. A construção de 1916 no estilo neoclássico teve como ideia abrigar a bomba elétrica responsável em bombear o esgoto da cidade para o mar. Atualmente encontra-se desativada. Analisando a obra, podemos identificar elementos do Renascimento como simetria, cornija, arco pleno e pilastra. Neoclássico como platibanda e vidro. E também características do ecletismo como madeira,
E no barroco podemos identificar estuque. Analisando a obra da Rua Felipe Schmidt, podemos identificar elementos do Renascimento como simetria e ritmo. Neoclássico como cornijas, platibanda e misula. E do barroco como frontão curvo. A confeitaria do Chiquinho funcionou no ano de 1930 como o cinema Cine Chique e mais tarde o Cine Lido. Analisando a obra, podemos identificar elementos do barroco como estuque e canto arredondado, e neoclássico como ânfora, reboco almofadado, platibanda e balcão em ferro forjado. Analisando a obra do Sobrado 114, podemos identificar elementos do barroco como estuque, neoclássico como ânfora e platibanda, e do Renascimento, ritmo e simetria, e arco pleno. O Palácio Cruz e Souza foi o palácio do governo do estado por mais de um século, construído em 1749. Analisando a obra, podemos identificar elementos do barroco como estuque, neoclássico como balaustre, platibanda, cornija e ordem jônica, e do Renascimento, misula, frontão triangular e arco pleno. Cine RTZ, o edifício de arquitetura eclética foi construído em 1935. O imóvel número 110 da Rua Arcipreste Paiva foi um dos cinemas mais movimentados da década de 1980. Analisando a obra, podemos identificar elementos neoclássicos como arco pleno, platibanda e pilastras, do Renascimento como simetria, e do barroco, frontão curvo. Teatro Álvaro de Carvalho. O prédio histórico foi aberto oficialmente em 1875. A edificação foi proposta por um grupo de pessoas influentes na época, destinado como um local para fazer arte. Analisando a obra, podemos identificar elementos do Renascimento como cornija e escadaria, do barroco como frontão curvo e estuque. Neoclássico podemos ver verga reta, platibanda, arco pleno, pilastras e coluna. Já no período industrial podemos ver o ferro forjado,